Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, hoje iniciando um novo capítulo, capítulo 4. Nós estudaremos juntos hoje os versículos 1 ao versículo 13. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Lucas registra algo que também está registrado no Evangelho de Mateus e também em Marcos, que Jesus foi tentado no deserto após o início ali do seu ministério, após o seu batismo. E conforme o texto nos informa aqui no versículo 1, o próprio Espírito de Deus estava direcionando Jesus nesse momento. O texto diz: cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias. Não quer dizer necessariamente que o Espírito levou Jesus para ser tentado, mas que Deus, e o próprio Espírito de Deus, no seu plano, permitiu que isso acontecesse, porque o Senhor é soberano, inclusive, para controlar as ações de Satanás. Nós conhecemos essa verdade, por exemplo, através do que temos no livro de Jó. Toda a ação de Satanás na vida de Jó não vem do poder dado, ou melhor dizendo, não vem do poder do próprio Satanás, mas vem da permissão de Deus em conceder, então, que Satanás lançasse mão sobre a vida, sobre a saúde de Jó, poupando-lhe a vida. Então, em Jó, nós vemos que Satanás faz exatamente aquilo que Deus permite que ocorra. Aqui, certamente, nós temos a mesma realidade. O fato é que Jesus, no deserto, fica durante 40 dias sem comer, e o texto nos diz que ao final daqueles dias ele teve fome. Fisicamente, fisiologicamente, Jesus era 100% humano. Certamente a fome o afetaria como afeta cada um de nós. Nós sabemos quando estamos com fome o que somos capazes de fazer, não é? É realmente algo que nos incomoda quando estamos com fome. Certamente, fisiologicamente falando, Jesus estava bastante vulnerável, mas não espiritualmente. Jesus estava cheio do Espírito. E nós vemos aqui, nesse momento de tentação, o foco de Jesus e a resposta do Senhor Jesus vinda da própria palavra de Deus. Satanás, então,
tenta Jesus em três aspectos importantes: na dependência de Deus, na soberania de Deus e depois na confiança em Deus. Quando nós lemos aqui a partir do verso 3, o primeiro momento de tentação, então temos o seguinte: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O diabo certamente estava trazendo ali uma necessidade premente, a de Jesus se alimentar, especialmente porque já há 40 dias ele não comia. Isso se apresenta até mesmo aos olhos humanos, digamos assim, como uma necessidade natural. Precisamos comer, é verdade. Certamente Jesus, humanamente falando, poderia ter pensado: sim, eu preciso comer, eu preciso de pão. Mas, ao mesmo tempo, e sobretudo por causa do foco espiritual de Jesus, Jesus imediatamente percebeu a cilada de Satanás. Sim, Jesus poderia transformar aquelas pedras em pão. Seria algo para ele sem dificuldade, ele tinha poder para fazer isso. Mas a grande questão é: seria essa a vontade de Deus? Se Jesus estava ali, sendo inclusive tentado pelo diabo, conforme o propósito do próprio Deus, seria agora plausível que Jesus tomasse ali as coisas para si e ele interferisse na vontade de Deus e fizesse aquilo que lhe é proveitoso sem que fosse desígnio de Deus? Então Jesus responde: não só de pão viverá o homem. É interessante que nas 3 ocorrências aqui Jesus cita o texto de Deuteronômio, não é? E Jesus aponta para a própria palavra de Deus para responder a Satanás com o poder da palavra de Deus. Algumas observações importantes aqui. A primeira delas é que o diabo não estava duvidando que Jesus era filho de Deus. Eu sei que quando nós lemos em português "se és filhos de Deus", parece que Satanás estava duvidando disso. Ao contrário, nós temos no grego, que é o original, uma espécie de condicional, de formação de condição, em que a primeira parte da condição é colocada como verdade e, por conseguinte, a segunda também é. Na verdade, o que nós temos aqui seria possível traduzir da seguinte maneira: já que você é o Filho de Deus, uma vez concedido que você é o Filho de Deus, não é? Ou talvez, como um certo autor disse, talvez Satanás pensasse assim: apenas para argumentação, vamos então aceitar que você é o Filho de Deus. Caso, por exemplo, Satanás não quisesse confessar isso ou afirmar isso. Mas o fato é que Satanás não duvida que Jesus é o Filho de Deus, ele está contando com isso. Por isso Satanás realmente conta com o fato de que Jesus podia transformar a pedra em pão, se ele assim o quisesse, se ele desejasse. A segunda coisa é que Jesus aqui usa não do seu poder sobrenatural para vencer Satanás. Jesus aqui para nós, mais uma vez, como em todas as vezes que nós percebemos, em que nós vemos o modo como Jesus age, ele age aqui como um exemplo. Ele coloca a sua resposta e a maneira como ele lida com Satanás como algo que também nós podemos fazer. É Tiago quem diz que nós devemos resistir o diabo para que ele fuja então de nós. Como é que nós resistimos o diabo? Da mesma maneira que Cristo resistiu, com a palavra de Deus, respondendo-lhe assertivamente, colocando a nossa confiança no Senhor e na sua palavra, de que o Senhor é fiel e é fiel à sua palavra. Jesus afirmou aquilo que era realidade pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem. Sim, era possível que ele transformasse o pão
a pedra em pão, mas não era algo que ele poderia fazer porque não era a vontade de Deus. Logo em seguida, Satanás, o diabo, leva Jesus a um monte e ele então diz: eu vou te dar autoridade, né? Ele mostrou os reinos do mundo, né? E eu vou te dar a autoridade, ele disse, e glória desses reinos, porque me foi entregue e eu dou a quem quiser. Aqui Satanás estava exagerando. Certamente Satanás não tem o controle e a soberania sobre os reinos. Só existe um soberano, é Deus. Satanás pode ter, e ele tem, poder e controle sobre os espíritos imundos, e ele tem influência nos vários reinos, mas ele não tem o controle total. Esse controle é de Deus. Mas Jesus ouve e ele faz então a proposta, né? Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua essa glória. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só existe um soberano, só existe um Deus, é o Senhor Deus. Somente Ele é digno de culto, somente Ele é digno de adoração. O que Satanás estava tentando fazer era que Jesus, que era soberano e que teria depois a glória que o próprio Pai daria depois da vitória na cruz, não é? Ele estava tentando que Jesus tomasse um atalho, que ele não seguisse o plano de Deus, que era o plano que passaria pela cruz. Era a oportunidade, talvez, de Jesus alcançar o objetivo de soberania sem que ele passasse pela cruz. Mas Jesus não tomou nenhum atalho. Assim como eu e você também não devemos tomar nenhum atalho na vida espiritual. Nós devemos nos submeter ao Senhor e lembrar que Ele é o único soberano e o único digno de adoração. Jesus cita mais um texto de Deuteronômio para que isso fique claro. Em terceiro e último lugar, Satanás leva Jesus para Jerusalém. Talvez, como um certo autor disse, talvez porque Jerusalém seria o palco da batalha final, como nós vemos predito lá desde o Gênesis, quando Jesus pisaria na cabeça da serpente, a sua vitória final na cruz. Ele leva Jesus a Jerusalém, no pináculo do templo, talvez num lugar do templo que dava para um desfiladeiro embaixo. Ele então leva Jesus para ali e diz: lança-te daqui, porque está escrito. Veja o ardil de Satanás. E olha que não é a primeira vez que Satanás faz isso, porque ele fez isso com Eva, lá em Gênesis capítulo 3, quando ele questionou a própria palavra de Deus. Ele diz: está escrito, aos anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo tenta Jesus dizendo: lança-te daqui, porque Deus não vai permitir que você se machuque. Não é? Só que Jesus, de forma magistral, responde definitivamente o diabo. Responde a Satanás o seguinte: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Sim, Jesus sabia que o que Satanás disse era verdade, mas como é próprio de Satanás, de novo ele estava distorcendo até mesmo a própria palavra de Deus. Como nós vemos isso nos nossos dias, infelizmente, pessoas que distorcem a palavra de Deus e acabam fazendo como o povo de Israel fez no deserto, tentou o Senhor. O autor Thomas Nelson disse o seguinte: nós devemos confiar em Deus e não tentá-lo. Nós devemos confiar no poder de Deus e na sua provisão e não tentá-lo, colocá-lo à prova. Jesus respondeu a Satanás com o uso e por meio da palavra de Deus, e o texto diz que Satanás se apartou dele para momento oportuno. Satanás vai aparecer novamente e especificamente na reta final do ministério de Jesus, quando ele estiver sendo preparado ali para a cruz, mas por ora Satanás realmente foi derrotado
aqui pela palavra de Deus. E isso encerra um princípio importante para nós aqui, concluindo que nós também podemos obter vitória sobre as tentações com a mesma ferramenta, com a mesma arma. Aliás, nós já sabemos que a espada é a palavra de Deus. Nós temos essa arma e ela é poderosa até mesmo para enfrentar Satanás. Nós encerramos esse primeiro trecho, nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 4 de Lucas no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.